Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Estou olhando aqui, essa bateria, ela está quase indo, hein? Era bom trocar para não me atrapalhar no embalo. Eu vou compartilhar algumas coisas aqui, eu vou te dar o tempo para você trocar ela para mim, por favor, Gilberto. Aleluia. Mais uma vez, bom dia, irmãos, amém? Não se incomode se eu falar um pouco alto, eu estou fazendo um tratamento no meu ouvido. Então esse ouvido aqui está tapado, não estou ouvindo nada, tá bom, gente? Então não se incomode se eu der aquele grito mais alto assim. Então se você chamar pastor, falar alguma coisa, eu, como, hein? É porque eu estou surdo mesmo desse lado aqui. Ok, irmãos? É uma alegria muito grande a gente poder se reunir toda manhã e poder celebrar o Senhor. Nós tivemos algumas mudanças que nós estamos fazendo na Grande Vitória. Nós startamos nesse mês de janeiro o início das microigrejas na Grande Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra. Posso ouvir um glória a Deus? E aqui também em Vitória à noite, mas eu preciso dar alguns avisos para os irmãos. Domingo pela manhã é comigo aqui, toda a igreja está convocada na Grande Vitória, ok? E a equipe de liderança, eu não abro mão de você aqui. Se você tem algum cargo de liderança na igreja, pode ser o que for, você tem que estar nesse culto da manhã. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém? Não é uma opção para você que está me ouvindo aí, captando a vossa mensagem, nessa mensagem, você precisa estar presente nesse culto, irmãos. Lembra que nós temos proclamado que 2023 é o ano da casa cheia. Fala para o seu vizinho aí, casa cheia. E aí, o que é que nós vamos fazer? No culto à noite, nós vamos estar em reuniões específicas, em lugares específicos, em cada região da Grande Vitória, ok? E aí, nós estamos nos organizando. Por exemplo, Vila Velha já está acontecendo, inclusive eu vou lá hoje, está tudo certo? Cadê o líder da Mica Igreja, Renato está ali? Cadê a galera lá de Vila Velha? Deixa eu ver. Pois é, vou estar lá, hein? Glória a Deus, vou estar lá com os irmãos, nós vamos orar, vamos profetizar. Quero sentar, conversar algumas coisas com vocês, entendeu? Isso é extremamente importante. Então é preciso, e aí eu quero destacar uma coisa aqui para você. É preciso que todos se envolvam. Se você é membro dessa igreja, você vai me mostrar o seu comprometimento envolvido de alguma forma. Se você mora em Vitória, é aqui à noite. Se você mora na Serra, é na Serra à noite. Se você mora em Vila Velha, à noite, às 19 horas, é lá em Vila Velha. Se você mora em Cariacica, é lá em Cariacica à noite. Posso ouvir um amém dos irmãos? Se você não tiver nenhum tipo de envolvimento, isso mostra que você não tem comprometimento. Ah, pastor, eu vou estar com a minha família, eu vou fazer não sei o quê. Olha, tudo é compromisso, tudo envolve prioridade. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Nós estamos comprometidos com o reino de Deus. Amém, irmãos? E com a sua expansão. Jesus está voltando e nós vamos comparecer diante dele. E nós vamos, irmãos, ser avaliados pelas obras que nós realizamos. Inclusive, hoje eu vou estar compartilhando sobre isso. Vou estar pregando para vocês sobre a lista de Paulo, baseada em Romanos capítulo 16, do versículo 1 em diante. Abra aí a sua Bíblia, vamos ler. Vamos fazer a leitura desse texto. Quero ler com você esse texto. Esse texto ele é muito inspirado, porque ele fala exatamente disso. Porque um fato é, meus irmãos, uns trabalham muito, outros trabalham pouco, outros não trabalham nada. Mas e se eu te falar que ainda tem aqueles que destroem o trabalho que está sendo feito? E se eu te falar daqueles que atrapalham o trabalho daqueles que estão sendo feitos? Isso é muito sério. Nós somos aqueles que trabalhamos muito. Uma das coisas que se fala muito da videira, por aí afora,
é que nós trabalhamos muito, nós somos uma igreja incansável, nós estamos aqui para fazer a diferença na sociedade onde a gente vive, a diferença na vida das pessoas, nós estamos aqui para pregar o evangelho e isso faz toda a diferença, irmãos. Nós vamos receber do Senhor do fruto do nosso trabalho. Eu quero inspirar você com essa leitura e mostrar para você a importância do trabalho que nós realizamos, ok? Então, abrindo aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 16, a partir do versículo 1, olha só. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Olha só que legal, é uma irmã que servia a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Paulo se refere a uma irmã, uma mulher que servia, que ajudava, que abençoava a igreja. Eu vou entrar em mais detalhes durante a minha pregação. E aí ele segue falando. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Olha só. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Priscila e Áquila aqui, irmãos, eram chave na vida da igreja. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Olha só, Paulo faz menção daqueles que muito trabalham na vida da igreja, servindo os irmãos. Olha só que legal. Irmãos, se Paulo viu aqueles que trabalhavam muito, Deus vê, diga Deus vê. Isso é algo poderoso. Deus vê aqueles que trabalham muito. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai a Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Esses aqui eram parentes de Paulo e ficaram presos junto com ele, irmãos. Olha só que interessante. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Olha só, irmãos, esse aqui, Apeles, aprovado em Cristo. Depois vou trazer o significado no original disso aqui para você entender, mas vamos fazer a leitura corrida. Saudai os da casa de Aristóbulo, saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor, saudai Trifena e Trifosa, mas que nome, né? As quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor, diga muito trabalhou. Eu estou aqui te trazendo, irmãos, o último capítulo do livro de Romanos. E aqui nós temos uma lista do apóstolo Paulo de irmãos e irmãs, casais, homens, mulheres, que cooperavam com a obra que Paulo edificava. Que obra, pastor? Paulo saía plantando igrejas. Ficava 1 ano, 2 anos, 3 anos num lugar, depois ia para o outro, e ali ele ia estabelecendo os líderes, os pastores. E é impressionante, irmãos, que aquelas pessoas são relacionadas uma por uma, e Paulo destaca aqui que eram pessoas que trabalhavam muito. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Olha só,
essa proximidade, esse trabalho que Paulo fazia, como era importante. Saudai a Asícrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, olha só, e todos os santos que se reúnem com eles. Observe, olha para mim, irmãos. Toda vez que Paulo saúda eles, Paulo destaca uma característica dele, não de caráter, não de virtude, mas de trabalho. Diga, de trabalho. Olha só, de um trabalho empenhado, de um esforço, irmãos, para o serviço aqui é precioso. E aí é chave aqui, nessa citação de Paulo, ele saudando os irmãos que reúnem com aquela pessoa, ou com aquele casal. Olha só as microigrejas. Vila Velha, Cariacica, Serra, Vitória, daqui a pouco Viana, depois Fundão, e depois por aí vai. Preste atenção, deixa eu falar uma coisa para você. Irmão, nós estamos falando aqui do trabalho, da obra da igreja, do servir o Senhor. E aí ele encerra falando: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Então eu quero mostrar para você aqui que Deus se preocupa com qualquer tarefa feita na igreja. O Senhor não levanta qualquer um, Ele não estabelece qualquer um. E também é muito importante eu destacar aqui que o Senhor, meus irmãos, Ele contempla o nosso esforço. Ninguém é obrigado a fazer nada. Olha para cá, por favor. Isso que eu estou falando é muito sério. Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas aqueles que trabalham e se esmera, se esforça no fazê-lo, o Senhor o contempla. Paulo tinha a sua lista. Ei, olha para mim, eu tenho a minha lista de quem realmente eu posso contar. Eu faço a minha lista como pastor. Eu tenho, o líder de célula, ele tem a lista dele, de quem realmente trabalha, de quem realmente se dispõe. Meus irmãos, todos esses nomes que eu li aqui para você são lembrados pelo apóstolo Paulo. E essas pessoas, meus irmãos, Paulo era agradecido em relação a elas, sabe, faz menção delas aqui. E essa menção feita desses nomes tem mais de 2000 anos. Olha só que interessante. Isso é poderoso. Então Deus, diga Deus, não se esquece do nosso trabalho. Projeta para mim Hebreus capítulo 6, versículo 10. Eu gostaria que a gente lesse juntos esse texto. Vamos lá? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Quem serve o Senhor aqui? Então preste atenção que esse texto está falando, que Deus não é injusto para que permita que seja esquecido o nosso trabalho, o nosso esforço. Ele contempla. E o que isso indica para nós, irmãos? Que Deus não se esquece da obra que por amor nós edificamos para Ele. Deus não é injusto, Deus não vai permitir isso. Então olha só que poderoso. E aí eu digo mais, todos sabem que Davi tinha uma lista, não tinha? Os valentes de Davi. Quem sabe aqui da lista de Davi? Você não sabia, mas Paulo também tinha a lista dos valentes de Paulo. Não está destacado assim, né? Não está destacado assim. Então, vamos à lista. Primeiro aí o nome, volta lá. Volta lá para o versículo 1. Febe, diga Febe. Meus irmãos, a primeira pessoa mencionada aqui
pelo apóstolo, ele saúda Febe, era uma irmã. Qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Que Paulo era contra as mulheres. Tem muita gente que pensa equivocadamente que Paulo, sabe, resistia à liderança de mulheres. Meus irmãos, está aqui. Isso não é verdade. Paulo está recomendando essa irmã que era diaconisa na igreja de Cencreia. Uau! É porque na videira, mulher não pode pastorear? Pode sim, pode pastorear sim. Agora, para pastorear tem que ser casada com um pastor, né? E ser ordenada depois de um tempo, não é junto com ele. Primeiro é o teste do marido, depois é o teste da esposa. Me recordo quando eu fui ordenado em Goiânia, eu fui enviado para Portugal, depois de 3 ou 4 anos que a minha esposa foi ordenada, né? Que foi testada e aprovada. Então, é importante a gente entender isso, irmão, que nós não somos contra o trabalho de uma mulher. E essa mulher aqui, pelo que parece, que ela não era nem casada, mas ela liderava uma célula, ela liderava um grupo de pessoas. Olha só que poderoso. Eu, quando pastoreei lá em Portugal, eu tive 2 grandes discipuladoras, já testemunhei isso aqui para vocês. Mulheres que faziam parte da minha equipe, igual os discipuladores, supervisores de célula aqui, que acompanhavam 10 células cada uma. Olha só, uma era minha irmã, vocês vão ainda conhecer, ela ainda não veio aqui, a Michela. Ela está na igreja do meu irmão lá em Braga. E a outra vocês já conheceram, a Lena. Eu já apresentei para vocês, quem lembra da Lena Flores, que já veio aqui. Mulheres que valem por 10 homens, irmãos. Pelo trabalho, pelo esforço que desempenham. Agora eu quero destacar uma coisa importante nesse versículo, que depois que ele, dá a saudação para ela, ele diz que ela era protetora dele e de muitos. Sabe o que significa essa palavra protetora? Ela pode ser também traduzida no original por patrocinadora. Olha só que legal. Olha para mim, se nós formos olhar para a nossa capacidade financeira para desbravar a grande vitória, essas micro-igrejas, esquece, irmão, não tem dinheiro. Não tem. Mas a gente anda por fé ou por vista? Por fé. Então nós estamos dando um par de fé. Não tem dinheiro, não tem cadeira, não tem som, não tem nada, mas temos fé, diga aleluia. Deus vai nos dar. E quem que Deus vai dar? E quem que Deus vai usar? Empresário fulano de tal. Deus vai usar pessoas como irmã Febe, patrocinadoras de Paulo e de muitos. Irmãos, o que isso significa? Que ela ajudou Paulo financiando, irmãos, a obra que ele edificava, ajudando ali no desenvolvimento do ministério, servindo e ofertando, meus irmãos. São 2 tipos de obras que serão recompensadas. Diga, existe 2 tipos de obras que serão recompensadas por Deus. Diga que é servindo e ofertando. Nós tivemos o início da nossa aula agora. Olha para mim, 3 anos sem usar as salas da escola de ministérios para o cursão especificamente. Semana passada cheguei lá, segunda-feira, ao ar-condicionado sem gás. Chamei o técnico, olha aí, condenou o compressor, e agora outro, quanto que é um compressor novo? O preço de um aparelho de ar novo. Falei, agora faz uma pesquisa aí, põe um ar-condicionado novo, está lá, um ar-condicionado novo. A pastora Eleni até falou para mim, depois que a gente gemeu lá na sala dos kids, aí vem os adultos do cursão, Eu falei, pois é, minha filha, me perdoa, em nome de Jesus. Mas resolvemos, Resolvemos 500 suaves prestações, estou brincando, 5 parcelas para frente, R$5.000, só de ar-condicionado. Isso vem da onde, irmão? De pessoas como irmã Febe. Nós vamos chegar nesse nível de ter irmãos como o Febe. Pastor, pode deixar que eu pague isso aí. Pode deixar.
Pastor, pode deixar que essa obra aí da rampa eu faço, pode deixar. Pastor, esse encontro com Deus é por minha conta. Pode fechar as inscrições que ninguém paga. Eu vou pagar por... Nós vamos chegar nesse nível. Nós temos nas nossas igrejas em geral aí, por todo esse Brasil afora. Mas consegue perceber como existem pessoas que têm um chamado para isso, para servir, colocando a mão na massa e também, olha para mim, colocando a mão no bolso. Essa irmã Febe era alguém que fazia isso. Vamos para o versículo 3. Ele cita aí Priscila e Áquila. Primeiro ele enfatiza que eram seus cooperadores. Digam, cooperadores. Você é um cooperador do seu líder de célula? Você é um cooperador do seu discipulador? Cooperador é um que coopera, é alguém que está junto, está ali para ajudar. Paulo ele recomenda também, irmãos, que nós sejamos refrigério para a nossa liderança, para os nossos líderes, não peso, não angústia, sabe? Você é refrigério ou angústia? Olha, eu estou aqui há 7 anos, tem 7 anos que o meu pastor é poupado de angústia nesse estado. Pelo contrário, ele só tem alegria. Mas tem outros pastores aí que dão trabalho para ele, misericórdia. Dão dívida para ele. Uns anos atrás ele teve que pagar 200 mil reais de dívida de uma igreja lá do sul do país. O pastor endividou a igreja, pegou dinheiro emprestado com os irmãos. E eu quero abrir um parênteses aqui, de falar uma coisa para você. Ninguém tem autorização de pedir dinheiro emprestado de ninguém aqui nessa igreja. Muito mais ainda, líder de célula não pode. Se alguém pedir dinheiro de você, fale para mim. Nós não admitimos esse tipo de coisa aqui. Nós não vamos dar brecha no diabo para dar confusão, ok? Não, se você precisar de alguma coisa, vem falar para mim. Ou fale com o seu líder de célula ou com o seu discipulador. Peça a dele. Se ele puder lhe ajudar, ele vai lhe ajudar. Se ele não puder, ele vai orar e vai falar comigo. Se eu puder lhe ajudar, eu vou lhe ajudar. Se eu não puder, eu vou orar por você. Nós vamos buscar alternativa. Amém? Mas não tem isso, irmão. Não tem. Eu já vi igreja rachar. Eu estou falando videira, tá? Eu já vi células inteiras se perder, famílias inteiras ir embora por causa de negócio disso. De pedir dinheiro emprestado e não pagar, ficar mal um com o outro. Acabou. Nós não temos isso no nosso meio. Isso não é uma prática nossa. Eu posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Então isso acontece, pastor? Claro. Você é de que mundo? Às vezes a pessoa está ali, tem amizade, né? Está precisando, desesperar. Não faça isso. Não faça isso. Ninguém tem autorização para isso. Voltando para cá, irmãos, Priscila e Áquila, eles são chamados cooperadores. Eles eram envolvidos na obra, irmãos. Na pregação do evangelho. Ei, você foi chamado para pregar o evangelho. Você está aqui para levar a mensagem do evangelho. Você é muito mais do que membro dessa igreja. Você é membro do corpo de Cristo. Você foi chamado para servir o Senhor. E a gente serve o Senhor pregando, levando outros a conhecerem a mensagem. E um detalhe, irmãos, eles como pregadores também do evangelho igual Paulo, eles colocaram a sua própria vida em risco. A própria cabeça deles está registrado aí, olha. Por amor do Senhor Jesus e servindo aí o apóstolo Paulo por pregar o evangelho. Às vezes nós vamos ser perseguidos por pregar o evangelho. Sabe, isso é muito sério. Então, irmãos, quando a gente anda com pessoas e decidimos caminhar com alguém, nós precisamos ser amigos de verdade. Tive essa semana, semana passada em reunião com o pastor Luiz em Goiânia, semana passada agora em São Paulo, em reunião com os pastores, obreiros e líderes de micro-igreja lá em São Paulo. Cheguei na madrugada de sexta para sábado. Irmãos, que tempo bom, que tempo importante de estar em comunhão ali com os irmãos. Sabe, de saber que tem pessoas ali com quem você pode contar. Pastor, a gente chama de congregação dos pastores, só tem pastor ali.
Como é bom a gente saber que nós somos um grande exército, sabe, que nós temos pessoas que são por nós, que oram por nós, que estão juntas conosco. Então, o que é ser um cooperador, irmãos? É alguém que está junto, servindo, abençoando a obra. Não estou fazendo para o pastor John Richa, não. Eu estou fazendo para Deus, mas aqui ele é o pastor, eu estou servindo ele. Eu estou aqui, nessa igreja, aqui que eu congrego, que o Senhor me estabeleceu, eu vou andar de acordo com os padrões que se requer para mim aqui. Eu ando com Gilberto Botelho, eu vou servir o meu irmão, mas eu vou servir ele servindo para Deus, esperando a recompensa de Deus. É Deus que vai me recompensar. Eu vou liderar os meus irmãos, mas eu vou liderar, sabe, no temor do Senhor. Eu vou fazer para Deus, fazendo para eles. Eu posso ouvir um amém da igreja? Então, por exemplo, quando a gente marca um encontro com Deus, irmãos, o encontro com Deus é só para os líderes, para os discipuladores trabalharem? Não, é para toda a igreja. Você tem a oportunidade de convidar pessoas para levar, para terem uma experiência com Deus. Ah, pastor, eu tenho vergonha. Você tem que romper com a vergonha. Ah, minha célula não vai levar ninguém, não vai levar ninguém, você vai ficar com o braço cruzado. Alô, tem alguém aí? Alguém pode dizer misericórdia? Misericórdia, irmãos. Nós fazemos parte do exército. Sabe, se um dos membros da equipe não posiciona, ele compromete toda a equipe. Uma vez que a igreja posiciona, vamos ter encontro com Deus, todo mundo envolvido, vamos fazer a coisa acontecer. Não podemos ficar indiferentes. E aqui, Áquila e Priscila, irmãos, eles eram completamente comprometidos com isso. É poderoso ver o comprometimento deles. O nome deles é mencionado mais de uma vez no Novo Testamento. 3 vezes o nome do marido é mencionado primeiro, e 3 vezes o nome da esposa é mencionado primeiro. Olha que interessante. Por que razão isso, pastor John? Vou falar para você. Muito provavelmente porque o ministério que Priscila, a esposa de Áquila, teve, foi tão importante quanto o ministério de Áquila, seu marido. Olha só que legal. Aqui não tem crente mochila não, irmãos. É um cooperando com o outro, a gente estimula. A pastora Eleni, sabe, o marido respondeu o chamado, cumpriu o seu propósito diante do Senhor, realizar o seu trabalho diante do Senhor, assim como também a esposa, auxiliando o marido, servindo ao Senhor, cooperando na obra do ministério. Estava conversando, tem um casal de pastor que está se achegando a gente aqui na vinha, e ele estava me falando, pastor, parece que ele tem uns 30 anos de ministério, ele estava falando para mim, pastor, todo esse ano, toda essa caminhada que eu tenho de ministério, minha esposa nunca teve acompanhamento pastoral. Nunca teve. E quando era para ter, a esposa de um pastor que me cobria, era para cobrir ela, ele testemunhando, né, que ela ia conversar com a pastora, ela que acabava aconselhando a pastora. Nós devemos valorizar, irmãos, aqueles que o Senhor tem levantado. Eu falei para ele, olha, graças a Deus que lá tem pastora. Eu falei para ele, minha esposa é a pastora da Grande Vitória e a pastora do Estado. Sua esposa vai ser acompanhada agora, em nome de Jesus. Precisamos valorizar aquilo que nós temos, sabe, servir. Irmãos, não é fácil desempenhar o trabalho. Todo trabalho envolve suor, envolve esforço. Nós vamos ser cooperador ou nós vamos fazer o trabalho se tornar mais árduo ainda? Sabe, eu quero facilitar a vida do meu pastor. Na videira, eu já tive, se eu não me engano, eu acho que foram 6 pastores sobre mim, até eu andar direto com o pastor Aloísio. Todos eu servi, todos eu dei o melhor, com todos eu fui cooperador. O que eles precisavam, a hora que fosse, o meu nome era pronto, eu estava ali pronto para servir. E sabe o que é mais legal ainda? Eu andei em média de 1 ano, 2, 3,
com outros 5. Sabe o que é mais legal ainda? Com todos. Eu fui passando de um para o outro, né? Porque eu fui mudando de região. E aí tinha que trocar, não podia ser. E aí, sabe o que ficou legal? É que todos, além de terem sido meus pastores, são meus grandes amigos agora. Vocês conheceram agora aqui, né? Foi ano passado que o pastor Hugo Delmondes veio? Não, retrasado, né? Outros vocês conheceram o pastor Rigonato. Lembra o seminário do Apocalipse? Glória a Deus. Olha só que bênção. Vocês vão conhecer outro ainda, o pastor Wilson Oliveira. Eu vou trazer um negócio, é ter a agenda dele, né? Uma vaga na agenda dele. Mas quem está achando importante isso, irmãos? Precisamos entender, sabe? Davi tinha a sua lista de valentes. Paulo tinha a sua lista de cooperadores. Isso é precioso. Deixa eu falar uma coisa para você, para me concluir sobre Priscila e Áquila. No casamento, nós sabemos que o marido é o cabeça, amém? Porém, no ministério, às vezes, a esposa tem uma obra mais relevante que o marido. Pastor, isso pode acontecer? Pode. Então, o marido, ele não deve tentar reprimir a mulher, ou limitar o ministério da mulher, e nem a esposa deve reivindicar uma posição. Precisamos respeitar o chamado, o propósito de cada um. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Eu digo para ela, Eleni, você tem 50% do galardão que eu vou ganhar é seu, porque sem ela era impossível, irmãos, fazer o trabalho que eu faço. Só essas 2 últimas semanas eu fiquei fora, e o meu filho estava doente, os irmãos oraram por ele, né? E que luta que foi. Eu saí, mas para mim sair em paz, ela ficou aí, cuidando dele, entendeu? Então é difícil, não é fácil, é muita luta, é muita guerra de todos os lados. Se o casal não estiver unido, não entender que são uma equipe, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não vamos, não podemos. E o que nós observamos aqui, irmãos, é que na vida desse casal não tinha problema, né? A esposa ter um grande ministério. Pelo contrário, um servia o outro. No versículo 5, Paulo ele saúda também a igreja que se reunia, irmãos, na casa de Áquila e Priscila. Então, receber a igreja na sua casa é uma obra que será contada diante de Deus. Diga, as células fazem parte do plano de Deus. Está se mencionando aqui, olha, da célula que se reunia na casa de Priscila e Áquila. Olha só que legal. É mencionado, quantos anfitriões nós temos aqui? Levanta a mão. É mencionada a célula que tem na sua casa. Diga glória a Deus, gente. Alguém fica empolgado com isso? Eu sinto que a gente vive a Bíblia, irmãos, no nosso dia a dia, semana após semana. A gente vive a Bíblia. Quando a gente lê isso aqui, é o nosso jeito de ser igreja. Tem igreja que faz culto segunda, terça, quarta, nada contra. Não é errado não, é o jeito dele de ser igreja. Agora o nosso é nas casas. A gente reúne nas casas, e nas casas as pessoas crescem, as pessoas amadurecem, isso é poderoso. Olha só, depois que vem a saudação para Epêneto e Maria, a Bíblia diz que muito trabalhou pelos irmãos. O trabalho, irmãos, aqui é pelos irmãos, mas será recompensado por Deus. Repita assim após mim, diga, o trabalho é pelos irmãos, mas será recompensado por Deus. Eu trabalhava para minha mãe em casa, quando ela ia trabalhar, cuidando do meu irmão. Quem que me recompensava? Meu irmão? Não, minha mãe. Alguém tem irmão mais novo aqui? Levanta a mão que você cuidou dele, cuida até hoje? Pois é, meu irmão cuida dele até hoje. E é casado, tem 3 filhos, vocês conheceram ele aqui. Às vezes o pau quebra por lá de lá, ele, mano, me ajuda. Mano. Isso é tão bom, isso é tão saudável. Todos esses pastores que eu falei para você que já estiveram sobre mim, quando eu preciso eu ligo, pastor, me ajuda com isso aqui.
Ah, John Richard, tá. Eles ligam para mim, John Richard, você tem esse material aí? Eu sei que você é um cara antenado, tem sempre as coisas aí do pastor Luiz. Tenho, pastor, envio para eles. Há uma relação, não importa a distância. Voltando aqui para essa questão do trabalho, trabalhar muito significa trabalhar duro. Diga, trabalhar muito significa trabalhar duro. Olha ali atrás, está vendo aquele sujeito ali em pé, ó? Renato Silva, está se escondendo. Ele é assim, ele é meio discreto, né? Eu que fico botando ele em evidência. Vai, Renato, vai. Ele está trabalhando muito hoje. Vocês viram, ele chegou cedo, ele é o líder dos servos hoje aqui, a equipe dele trabalhando. E aí ele já ministrou louvor, aí ele já desceu, está ali, né? Atento para mim, para qualquer necessidade do culto. Trabalha duro. Aí à noite tem de novo, à noite sabe onde que é? Na casa dele. Oi, Kelly, dá um tchauzinho aí. A esposa dele ali, ó, dando tchauzinho para mim. E a noite é na casa deles. Irmão, dá trabalho receber as pessoas em casa. Dá trabalho ser servo aqui, tem que varrer, tem que limpar, né? Tem que organizar as cadeiras. Eu chego junto e falo, irmão, olha isso aqui, ó. Olha, isso aqui precisa arrumar, isso aqui não pode ser assim. Aí o cara fica louco, ele fica louco e deixa os discípulos loucos, né? Mas faz parte. Preste atenção, irmãos, o trabalho duro, ele faz parte da obra. Esses homens e essas mulheres, especificamente aqui, Epêneto e Maria, eles trabalhavam duro. Existem aqueles que trabalham para o Senhor, mas há os que trabalham muito, dão duro na obra. Eu não tenho mais tempo para ler, só quero mencionar, no Velho Testamento, o sacerdote não podia suar diante de Deus. Ele não podia, senão era fulminado. O suor é símbolo de maldição do pecado, pois o Senhor disse a Adão que ele comeria do suor do seu rosto. Mas no Getsemane, diga, no Getsemane, todo mundo sabe que o Senhor suou sangue para redimir as nossas maldições, não é verdade? Então depois disso, o lenço de Paulo curava, diga, o lenço de Paulo curava. Meus irmãos, aquele lenço era usado para secar o suor da testa dele, e aquele suor no lenço curava. Diga glória a Deus, um fenômeno poderoso. Preste atenção, o nosso trabalho para o Senhor se tornou instrumento de vida. Se tornou um instrumento de vida. Às vezes, nem sempre a gente vai estar bem, confortável para servir a obra do Senhor. Eu tô estranho aqui, isso aqui está tudo tapado aqui, ó. Estou ouvindo nada, irmãos. Os irmãos chegaram aqui, o Gilberto chegou, olhou assim para mim. Assim como eu percebo que às vezes vocês não estão bem, os irmãos percebem às vezes que a gente não está bem. Mas preste atenção. Trabalhamos duro para o Senhor. Quantos aqui já foram trabalhar doente na empresa que você trabalha? Não tinha condições de ir, você foi pelo compromisso, pela responsabilidade. E por que não fazer isso para o Senhor? E por que não dar duro sabendo que Ele vai nos recompensar? Não é verdade, meus irmãos? Então, é diferente. Por que é diferente? Não, eu vou dar duro sim, eu vou fazer a minha parte. Tem mais aí, olha, no verso 10, Paulo, ele cita e saúda Apeles, que era aprovado em Cristo. Esse aprovado aqui no original é dokimos, dokimos em grego. No Antigo Testamento, irmãos, é relatado que, todos conhecem a história, eu já contei isso aqui outra vez, eles não tinham como controlar as moedas, não tinha o papel moeda naquela época, então o dinheiro era metal precioso, né? Prata, bronze, então eles faziam o molde, colocavam metal ali, inclusive era até mais mole que hoje, ok? E aí, aquele material era a moeda deles, mas alguns charlatões tiravam a lasca.
E aí já não era mais original, o preço já não era original, né? E enfim, então eles tinham uma moeda padrão que era modelo para checar aqueles homens de negócios corretos se a moeda que eles estavam recebendo era padrão e tinha o mesmo valor e peso da que eles estavam recebendo. Eles tinham um molde, na verdade não era um molde, era uma moeda modelo, padrão. Então Paulo está falando aqui que Apeles, ele era um dokimos, olha só, era padrão. Imagina você ter alguém na sua célula, padrão, modelo para os demais. Isso é poderoso demais, irmãos. Alguém que está junto com você, isso é algo fantástico. E aí ele segue, ele saúda também outros irmãos que também tinham o mesmo encargo. Ao saudar esses irmãos, Paulo sabe exatamente a sua posição e o seu trabalho. Paulo, ele cita, irmãos, ele não está falando aqui da condição espiritual em Cristo deles. O fato que Paulo está mencionando aqui, ele está mencionando sobre o trabalho, a obra que eles realizavam. O que eles estavam fazendo para o Senhor? Paulo destaca, era com labuta no ministério, e aquilo era levado em conta. Esse Apeles aqui é um homem que deu prova da sua realidade em Cristo. Eu posso ouvir um amém? Amém. Paulo, ele não menciona nesses versículos nenhuma virtude ou comportamento desses irmãos, pelo contrário, ele fala todo o tempo da obra, diga da obra. Diga todo o tempo da obra. Fala para o seu vizinho, todo o tempo da obra. É impressionante. Do trabalho que eles realizam, do esforço, do preço que eles pagavam pela obra. Precioso demais. Ele cita também aqui sobre Aristóbulo. E Aristóbulo, ele não fala nada, não menciona nada. Mas só o significado desse homem aqui, Aristóbulo, sabe o que significa? Melhor conselheiro. Tem irmãos, às vezes, na congregação, no discipulado, na célula, poxa, que quando abre a boca, tem uma palavra de sabedoria. É impressionante isso. Eu até falo na equipe, irmãos, se tem algo de Deus para falar, fala. Mas se não tem nada para falar de Deus, fica calado. Não vem colocar qualquer coisa aqui, não. Tem gente que fala pelos cotovelos, né? Não pensa antes de falar, até derruba a moral da equipe. Misericórdia não. Nós temos que estar atento a isso. No versículo 12 ele cita aí, olha, Trifena e Trifosa, que trabalhavam no Senhor, mas Pérside trabalhou muito. Põe aí para mim o versículo 12. Olha aí, ó. Vamos ler o final, gente. Saudai a estimada. Vamos lá, igreja, todo mundo comigo aqui. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Olha lá, ó, em cima, na parte A do versículo, ele saúda Trifena e Trifosa, olha, trabalharam, as quais trabalhavam no Senhor. Mas olha para cá, gente, o que ele fala sobre Pérside? Como que ela trabalhou, igreja? Como? Muito. Muito. Você trabalha muito na obra. Às vezes, para ter um louvor abençoado aqui, o músico tem que trabalhar muito, ensaiar, vir para o ensaio, treinar em casa. Tem que trabalhar muito. Às vezes você não vê, mas quem está nos bastidores lá, na transmissão, na projeção, trabalha muito. Tem que entender dos programas, tem que saber, né, como manusear, como organizar, como preparar tudo. A iluminação, você acha que é básico, é só chegar e ligar? Não, tem que trabalhar muito. E às vezes esse trabalho envolve muito esforço. Diga esforço. Meus irmãos, o Senhor levará em conta naquele dia o quanto nós trabalhamos. Eu creio.
Por isso que eu sou incansável. Quem anda comigo há mais tempo sabe disso, eu sou incansável. Não meço esforço. Não me limito a nada para fazer a obra do Senhor. Porque eu sei que o meu trabalho nele não é em vão. Ele vai me recompensar. Eu vim hoje dizer isso para você. Sabe que para a obra de Deus, irmãos, nós devemos sim nos esforçar e dar o nosso melhor. O verbo aqui, trabalhar, usado no grego, significa, irmãos, ficar cansado, fadigado e exausto com labuta, carga ou aflição. Meu Deus, eu vou ler de novo. Queria que pelo menos aqueles que trabalham dê glória a Deus, né? Desse jeito aqui. O verbo aqui no original grego significa ficar cansado, fadigado, exausto com labuta, carga ou aflição. É isso, irmãos. Alguém já foi consumido assim? Qualquer dia desse do encontro com Deus, né? De conferência, de culto mesmo, né? E pastor, agora com 2 cultos eu fico. O domingo para mim, eu fico exausto, fadigado, mas com um sorriso na orelha. E o ouvido tapado também, aleluia. Hoje, né? Esse domingo. Ainda vou dar aula 4 horas, aleluia, glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Isso é muito sério, meus irmãos. Então não pense, nem por um momento, que o Senhor não percebe o que você está fazendo dentro da igreja e como você tem sido incansável. Levanta para mim aqui quem tem sido incansável na obra do Senhor. Levanta a mão, seja sincero com você mesmo. Quem tem sido incansável? Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, pela sua vida. Sabe, você que não tem sido ou já foi, a questão é, não tem sido hoje, é tempo de nós nos posicionarmos, porque é o Senhor quem nos recompensará de acordo com o nosso trabalho. No versículo 15, ele fala aí, olha, de Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olímpias e todos os santos que se reúnem com eles. Sabe o que significa filólogo? Significa aquele que ama a palavra. Olha só que legal. Identificamos um irmão na lista que se esmera na palavra, estuda a palavra. E nesses 5 aqui que nós citamos, no versículo 14 e 15, todos eram líderes. Por quê, pastor? Porque ele cita, né? Paulo diz, e todos os santos que estão com eles. Então, todos os santos que estão com eles significa que eles eram líderes. Olha só que legal. Esses 5 aqui, irmãos, estavam em posição elevada de liderança. Isso é poderoso. Isso é poderoso demais. Pastor, o que isso tem tudo a ver comigo? Eu ainda nem lidero. Eu quero ler com vocês Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Diga glória a Deus. Quantos são salvos aqui? Preste atenção, repita após mim, diga: para salvação, eu não preciso de obras. Diga: quem fez a obra foi o Senhor Jesus. Diga: não tem nada a ver comigo. Fala, irmão, tem tudo a ver com Ele. Ele morreu por mim. Diga: Ele me salvou. Diga: e eu estou salvo. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas vamos continuar. Olha. Vamos continuar para Efésios 2:10. Olha só o que é que diz aí no versículo 10. Pois somos feitura dele, Efésios 2:10. Vamos ler juntos, igreja. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Presta atenção, eu não fui salvo pelas obras. A obra é de Deus. Mas olha para mim, eu fui salvo para obras, para fazer as boas obras de Deus. Pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus para as boas obras. Alô, tem alguém aí? Quem está me entendendo? Estou salvo, pastor, e agora? Vou ficar sentado de braço cruzado? Não. Agora é a hora de nós fazermos as boas obras de Deus, que Deus preparou para que a gente, o que, irmãos? Andássemos nela. Então escute, você não foi salvo pelas obras, e sim para as obras. Fala para o teu irmão aí, você não foi salvo pelas obras. Fala para ele, e sim para as boas obras. Glória a Deus. Para quê, pastor, que eu vou fazer essas obras? Olha, irmãos, eu me lembro que toda vez minha mãe chegava em casa, ela delegava para mim, antes dela sair, olha, você faz isso, isso e isso. Sim, senhora, mamãe. Quando ela voltava no final do expediente, ela checava para ver se eu tinha feito mesmo. Era supervisão, né? E se eu te falar que nós vamos ser julgados pelo Senhor, não no quesito salvação, mas no quesito reino, nós vamos prestar contas para o Senhor diante das obras que nós temos feito para Ele. Isso é importante. Eu quero ler Romanos 8:1. Olha só. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós vamos comparecer perante, meus irmãos, o tribunal de Cristo. Todos os crentes, eles serão julgados. Mas nós sabemos que esse julgamento não vai ser para condenação, ok? Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Esse julgamento vai ser para avaliar o que nós fizemos com tudo que temos recebido de Deus. Aí, eu quero ler com vocês também João 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê aqui em Deus? Acabou. Acabou. Você está salvo. Ok? Pastor, então esse julgamento aqui é o quê? Meus irmãos, esse julgamento aqui está ligado ao Senhor supervisionar aquilo que nós fizemos com os dons, com os talentos que recebemos dele. Quantos aqui têm recebido dons do Senhor? Ministérios. Aleluia. Nós vamos ser supervisionados. Cadê os líderes de célula? Levanta a mão. Hoje é o teu discipulador que te supervisiona. Privilégio isso, tá? Mas vai chegar o dia que você vai comparecer perante o Senhor e Ele vai pegar lá, né, o relatório que uns e outros aí odeiam, né, Gilberto? Misericórdia. Não gosta de jeito nenhum. E vai ser avaliado. Espera aí, deixa eu ver. Eu também não gostava não. Aprendi a amar relatório com o pastor Aloísio. O pastor Aloísio ensinou logo, ó, ou você ama ou você odeia. Quem disse que a gente só faz o que a gente gosta? Quem disse que a gente só tem que fazer do nosso jeito e de qualquer jeito? Não. Nós devemos fazer no padrão que deve ser feito. E aqui, irmãos, fica claro. Para você entender isso, eu quero terminar contando para você uma ilustração. E aí, para você entender isso, eu vou usar a ilustração de uma fábrica de celular. Diga, fábrica de celular. Imagina comigo aqui uma fábrica de montagem de celular. Ali os funcionários, eles receberam um treinamento para montar os celulares, aqueles equipamentos, ok? Necessários para montar o celular também.
E no final de um tempo, todos os funcionários são avaliados. E aí o primeiro funcionário, diga o primeiro funcionário, olha, ele trabalhou bem. E ele seguiu, meus irmãos, completamente o manual, a instrução que ele recebeu. Ele seguiu ali à risca. Quando o supervisor chegou para avaliar ele, aquilo que ele havia produzido estava em perfeito acordo com o treinamento que ele recebeu. Esse funcionário, então, com certeza, foi recompensado pelo seu trabalho. E aí você pode perceber que o que está sendo aqui avaliado não é o comportamento do funcionário. Diga, não é o comportamento do funcionário. Diga aí sim, o trabalho dele, o trabalho que ele faz, ok? E vamos para o segundo funcionário então. O segundo funcionário foi avaliado pelo supervisor daquela empresa, daquela fábrica de celular, e foi constatado que ele procurou montar o celular do seu jeito, e sem seguir também as instruções que foram passadas para ele. Alguém pode dizer misericórdia? Pois é, tem líder de célula assim, não compartilha a palavra do pastor John, ou compartilha de qualquer jeito, Deus está vendo, não faz o quebra-gelo, ah não gente, hoje a célula vai ser diferente, vamos só comer aqui, está fora do padrão. E se você é membro de uma célula assim, pode entregar o líder para mim, vem para mim, fala para mim, que eu quero saber quem é o nome dele. Diga misericórdia, Jesus. Não é só misericórdia, tem que queimar um líder desse. Não pode, irmãos. Tem que ser no padrão. E aí, ele foi repreendido, né, pelo trabalho muito ruim que ele desempenhou. Mas você precisa se lembrar que a pessoa, no caso o funcionário, ele não é avaliado pelo comportamento dele, mas pelo trabalho dele. Diga, pelo trabalho dele. Meus irmãos, o terceiro funcionário foi avaliado também. Qual funcionário? Terceiro. E aí se descobriu que ele ficou o tempo todo enrolando e não produziu os celulares que ele deveria produzir. O terceiro, pois é, não mandou ninguém para o encontro. Misericórdia, uma célula inteira não mandou ninguém para o encontro, ninguém, para ele. Misericórdia. Esse também será repreendido. Mas agora imagina uma última situação, ainda tem mais, pastor? Tem aquele que frequenta a fábrica, mas não é funcionário. Ele participa das reuniões da fábrica, mas nunca foi contratado como funcionário. A intenção dele é destruir o produto que está sendo feito ali. E quando o supervisor chega, ele lhe perguntará: quem o autorizou a entrar aqui? Você não faz parte dos funcionários dessa empresa. Então vai, chama a segurança e manda que essa pessoa seja lançada fora da fábrica. Meus irmãos, esse último, ele não foi julgado pelas obras que ele fez, mas por ser ou não funcionário. Alô, tem alguém aí? Aqui não é a questão se somos filhos ou não. Aqui a questão é o que estamos fazendo com o trabalho que o Senhor nos tem confiado. Como estamos trabalhando. Isso é sério. Eu sei, às vezes a gente pensa, e eu vou falar uma coisa muito séria aqui, já estou concluindo. A gente pensa que todo mundo que está na igreja é crente, mas não é. Não é. Pode olhar para o lado assim, ó. É uma realidade, irmão. Pegaram agora, semana passada eu estava vendo a reportagem, uma menina, uma mulher, que se passava de doente. Ela ia no hospital, dizia que ela estava com câncer, ela botava os equipamentos dela, rapava a cabeça para receber dinheiro das pessoas. Ela ia no hospital, mas ela não estava doente.
Quem acredita que vai gente no hospital que não está doente? Pois é. E quem acredita que vem gente na igreja que não é crente? Não é crente, é convencido. Olha, filho de pastor tem que ter uma experiência com Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você, tem pastor que não é crente. Que é isso, pastor? É possível? É possível. Estava conversando esses dias com o pastor Luísio lá. O pastor Luísio em reunião conosco, com os supervisores, estava falando. A gente entrou nessa conclusão. Que os caras ensinam, o que eles ensinam, é mentira, é ensino enganoso, é ensino para tirar proveito, gordura das ovelhas. Misericórdia, irmão, não tem propósito. Misericórdia, eu não tenho mais tempo para falar sobre isso. Mas o fato é que existem vários níveis de ministérios na vida da igreja, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, vamos ficar de pé. Eu quero ler para vocês, mas pela graça de Deus, sou o que eu sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas o que, irmãos? Como que nós trabalhamos? Na graça de Deus. Olha para mim. Somente os filhos trabalham, se esforçam, dão a labuta pela graça. E um detalhe, essa graça trabalha por nós em nosso favor. Olha só que poderoso isso. Ai, pastor, eu estou cansado de liderar a célula, eu estou cansado de servir no encontro, eu estou cansado de ser anfitrião. Opa, pode parar. Pode parar. Uma coisa é trabalhar e se esforçar muito, outra coisa é estar cansado, não querer mais fazer. Então é melhor, e é bem melhor que você nem lidere, que você nem seja um anfitrião, porque isso não vai gerar um bom ambiente na casa, diante dos irmãos. A gente nem permite alguém liderar assim. Por quê? Porque é debaixo do favor, irmãos. A graça trabalhando em nosso favor. Diga amém. Eu quero terminar esse culto hoje dizendo para você que na igreja, cada um de nós temos recebido uma graça específica. E a diferença é que alguns usam essa graça e outros não. Diga, alguns usam e outros não. Você está usando essa graça que está sendo disponibilizada para você? Ah, irmãos, eu uso até a tampa, eu uso tudo. Alguns usam tanto essa graça que no fim o Senhor dá mais ainda. Diga, o Senhor dá mais ainda. Porque eles usaram a primeira até o fim, até os finalmente. Então olha para mim, irmãos, tem gente que dá o sangue pelo seu trabalho, pelos seus estudos, mas quando chega na hora da obra do Senhor, não dá o sangue. E aí você espera receber muito do Senhor. Sabe quem recebe muito, Dantas? É aquele que recebe e dá o sangue, e aí o Senhor renova ele mais ainda. É a graça de Deus trabalhando através da vida dele. Meus irmãos, Deus lhe dá a sua graça para você fazer algo. E quando você faz aquilo que Deus lhe concedeu, Ele mesmo te recompensa. Deus o recompensa por sua graça que Ele primeiramente lhe deu. Eu quero hoje terminar esse culto fazendo um apelo para aqueles que entenderam essa mensagem e viram que não foram salvos pelas obras, mas foi salvo para as boas obras, e tem recebido tanto do Senhor e não estão fazendo, cumprindo o seu chamado, o seu propósito. Pastor, nem sei o que é para mim fazer. Não procurou, não buscou, mas com certeza no ambiente que você vive, na célula, o que mais tem
é oportunidade para servir. Eu quero te chamar hoje aqui na frente para você fazer um concerto com o Senhor. Para você que trabalha mais, servir mais ainda. Para você que trabalha menos ou que nem trabalha, você se posicionar hoje. Eu vou cooperar. E você não vai sair daqui sem antes chegar com o seu líder e dizer: meu líder, me perdoa, conta comigo. Tem gente que precisa hoje consertar aqui, diante dessa palavra, irmãos. É assim que nós vamos avançar. Enquanto a gente canta um cântico, venha na frente. Vou orar por você e vamos orar encerrando.